Oi, eu sou o sobrevivente. Você tá sabendo do Nipah, o novo vírus perigoso que surgiu na Índia? Esse vírus teve um surto no mês passado e tem deixado muitas pessoas em muitos países preocupados. Por que tanta preocupação, sobrevivente? Porque a doença é gravíssima, porque tem sintomas pesados como falta de ar e até danos ao cérebro, e não existem vacinas ou remédios para essa doença. Para você ter ideia, a Organização Mundial da Saúde considera esse vírus uma ameaça muito perigosa que não pode, em hipótese nenhuma, se espalhar para outros países. O pior de tudo é que o carnaval está chegando. Por conta disso, milhares de pessoas de outros países, inclusive da Índia, vêm para cá curtir a festividade. O medo é que o Nipah se torne o Covid 2.0 e a gente tenha que passar por todo aquele sofrimento de novo. Tem muita gente com medo nas redes sociais. O vírus Nipah será a nova pandemia mundial, muito mais letal que a Covid-19 e o pior, sem nenhum tipo de vacina para combater. Deus tenha misericórdia de nós. Começando a ficar neurótico com as notícias e rumores sobre a epidemia de Nipah, só eu voltando a andar de máscaras em 3, 2... Outro comentário. O vírus Nipah pode virar uma nova pandemia. Verdade isso? E por último, está em todos os canais avisando sobre uma possível pandemia por causa do vírus Nipah. Fico pensando se não seria importante nesse momento cancelar o carnaval e fechar as fronteiras até que seja seguro. Mas será que o Nipah é tão perigoso assim? Será que as pessoas não estão exagerando nesse medo todo? Ou será que isso é realmente algo que a gente deva ficar preocupado com o risco de acontecer, por exemplo, uma Covid 2.0? Bora conversar sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse canal. E se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário, você pode me cobrar. É só comentar oi sobrevivente. Caramba, sobrevivente, fala mais sobre esse novo vírus aí, cara. Agora eu fiquei preocupado. Eu até vi assim no jornal, mas eu não fui a fundo o que realmente é o Nipah. Vamos lá, para começo de conversa, o Nipah não é um vírus novo, tá? Você viu no título desse vídeo, novo vírus, algo do tipo, mas assim, não é um vírus novo, ele tá documentado, cara, há muito tempo. Ele foi identificado pela primeira vez em 98, pra você ter ideia, quando aconteceu um surto entre criadores de porcos na Malásia e em Singapura. Desde então surgem casos de vez em quando em alguns países da Ásia, principalmente em Bangladesh e na Índia. Você pode até não lembrar, mas essa preocupação com o Nipah não é uma coisa nova. Por exemplo, aqui no Reddit, um post de 2 anos. Nipah. Índia adota ações para frear vírus letal. Entenda a doença. Isso é uma postagem de 2 anos atrás. Mas tem também uma postagem de 4 anos atrás. Vírus Nipah mata adolescente na Índia e acende o alerta. E aqui acho que é o Ancapsu, um vídeo dele. Sem falar que no R Brasil também a gente tem notícias de 2 anos atrás e de 4 anos atrás também. Ou seja, esse vírus não surgiu agora, não é uma parada nova, não é algo, meu Deus, disruptivo que surgiu agora, uma mutação. É um vírus que já existe há muito tempo. Esse vírus, ele é do tipo zoonótico, tá? Ou seja, um vírus que passa de animais para humanos. Embora humanos sejam animais, você entendeu? E é verdade, tá? Não tem vacina e não tem remédio para essa doença. Sobrevivente desde 98 não conseguiram fazer? Bom, não tem nenhuma pronta até então. A principal origem do vírus são os morcegos que se alimentam de frutas. Esses morcegos podem contaminar frutas ou bebidas, geradas por essas frutas com a saliva deles ou com a urina deles. No caso, se você consome uma fruta que esse morcego mordeu ou urinou, você acaba pegando o vírus. É comum também você pegar essa doença tendo contato com animais que pegaram o vírus, também dos morcegos, como porcos ou cavalos. Também existe a possibilidade de transmissão de uma pessoa para outra. Afinal de contas, pessoas são animais. Mas é uma transmissão que exige um contato mais íntimo. E calma lá, tá? Quando eu digo contato íntimo, eu não tô falando do que você tá pensando. É um contato frequente, como familiares numa casa, ou seja, não é tão fácil pegar o Nipah quanto era fácil pegar a Covid. O problema é que apesar dessa doença ter uma transmissão baixa, ter uma taxa de transmissão baixa, não é tão fácil pegar o Nipah, a doença tem uma letalidade muito alta. Até o fim de 2025, até o fim do ano passado, foram registrados no mundo inteiro, tá? Cerca de 750 casos confirmados. E o número de mortes, 400. É uma doença que mata com muita facilidade. E eu acho isso assustador pra caramba. Imagina algo com esse potencial destrutivo aqui no Brasil. Sobrevivente, cara, que eu não sabia que era por conta do morcego e tal, né? Engraçado isso, mas a pessoa que pega esse vírus sente o quê? Porque eu tava me sentindo meio esquisito esses dias, e aí vai que eu tenho Nipah, né? Sobrevivente, não sei, cara. Bom, as pessoas que são infectadas com Nipah, elas começam a sentir os sintomas entre 4 e 14 dias depois da infecção. Tem esse tempinho.
No começo, a pessoa pode sentir aquela ação de infecção por vírus mesmo, né? Aquela coisa padrão de febre, dor de cabeça, tosse, dor de garganta, mas aí pode evoluir para dificuldade para respirar. Em situações mais graves, o vírus, chegando, claro, no pior que ele pode fazer, no pior estrago, ele pode atingir o seu cérebro, o que causa confusão mental, convulsões, coma e, logicamente, a morte. E aí o que acontece? Você viu que de 750 casos, 400 pessoas morreram. E as pessoas que sobrevivem podem ficar com sequelas bem graves, como crises convulsivas ou mudanças no comportamento, porque uma vez que mexa com o seu cérebro, mexeu com você porque você é o seu cérebro, né? Por exemplo, você tem um braço, mas você não tem um cérebro, você é o seu cérebro. E qualquer mudança nele acarreta numa mudança em você. E como eu disse anteriormente, assim, o bizarro dessa doença é que não tem um tratamento específico. Os médicos, eles cuidam dos sintomas, né? Eles usam medicamentos para diminuir os sintomas, mas não tem um medicamento para a doença em si. Então, se uma pessoa for internada com Nipah, o máximo que os médicos podem fazer é tratar os sintomas e dar o suporte que o paciente precisa. Mas não tem nenhum outro tratamento que seja mais efetivo. É claro que a ciência evolui pra caramba e, em casos mais recentes, tentaram usar remédios de outras doenças virais, só que tudo isso ainda funciona de forma experimental, não dá pra cravar como um tratamento realmente. Pera aí, sobrevivente. Cara, tá, eu entendi. Você tá fazendo esse vídeo pra alertar a população do Brasil e tal. Só que você teve tão poucos casos, cara. 750. Tipo, eu posso ficar tranquilo, né, cara? Tipo assim, eu não preciso me preocupar com uma doença que não se espalha com facilidade, com uma doença que tá acontecendo na Índia. E assim, eu posso ficar tranquilo, né, sobrevivente? E por enquanto, sim, cara. Você pode ficar tranquilo. O surto mais recente aconteceu na Índia e foi confirmado em janeiro de 2026. Ou seja, mês passado. 2 profissionais de saúde de um hospital na região de West Bengal apresentaram sintomas graves no fim de dezembro de 2025. Os exames confirmaram que os caras estavam com o Nipah alguns dias depois. Os 2 seguem internados, até onde eu sei, e até agora não houve registro de morte nesses casos. É claro que esses profissionais de saúde tiveram contato com outras pessoas, então testaram também essas outras pessoas, quase 200 pessoas que eles tiveram contato, e todas deram negativo, indicando que a doença, que o vírus, não se espalhou como o pessoal estava com medo. Mesmo assim, cara, um país tem que fazer o papel deles, né? Então a Índia reforçou a vigilância e outros lugares da Ásia também aumentaram os cuidados em aeroportos, inclusive usando scanners térmicos, ou seja, scanners que veem se as pessoas estão com febre ou não, medindo o calor do corpo delas, né? A gente pode ver um desses funcionando nesse vídeo aqui. No caso, o vídeo foi gravado em 25 de janeiro, na Tailândia. Aí tá aqui o scanner térmico. Provavelmente ele mostra uma cor diferente para uma pessoa que talvez esteja com febre. Aí tá medindo a temperatura aqui da galera. Com tudo isso, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, está acompanhando a situação e falou que esses surtos são esperados lá na região indiana e que não são um risco global atualmente. Ou seja, falaram que você pode ficar tranquilo, que não é preciso ficar desesperado ou preocupado com o Nipah. E a boa notícia é que até o momento não teve nenhum desses casos no Brasil. O risco por aqui é considerado muito baixo, só que ainda assim, quem viaja para essas regiões próximas à Índia tem que evitar contato com morcegos e com animais de criação. E claro, não deve consumir frutas ou bebidas que possam ter sido contaminadas. No mundo todo, os pesquisadores continuam trabalhando no desenvolvimento de vacinas e quem sabe uma hora ou outra não surge uma que combata a doença, né? Tá todo mundo aguardando isso. Poxa, sobrevivente, cara, esse vídeo me tranquilizou, velho. Eu achei que esse vídeo era algo... eu achei que esse vírus era algo pior. Toda a mídia noticiando, carnaval se aproximando, cara, eu tô tranquilo, cara. Eu vou pular carnaval, vou me divertir. Eu vou pegar 15 STs diferentes, sobrevivente, porque o meu medo era só o Nipah. E assim, brincadeiras à parte, eu entendo, cara. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Nipah, eu também fiquei preocupado porque o pessoal traz muito essa ideia de pandemia, né? De, sei lá, a gente tem trauma da Covid.
Tinha até gente fazendo piada com isso, falando assim, se o vírus foi capaz de derrubar um indiano, coitado da gente, fazendo uma piada, logicamente, com o estereótipo de que indianos não possuem higiene. Então, se alguém assim não sobrevive à doença, imagine a gente, foi o que o cara quis dizer. Mas apesar das brincadeiras e dos memes, o Nipah é um vírus realmente perigoso e tem uma taxa de mortalidade muito alta. E esse é o medo, porque praticamente você tem, claro, arredondando muito aqui, mas se você pega esse vírus, você tem 50% de chance de morrer ou de viver, ou de permanecer vivo, no caso. E claro, eu não sou alguém da área, isso aqui foi só um chute aleatório, mas só pra você ver como a mortalidade é muito alta. Em algumas fontes dizem que a mortalidade é de 75%. Então já não é metade das chances, como eu tô falando aqui. Mas até o momento, esse vírus, felizmente, está bem longe do Brasil, e o Ministério da Saúde daqui parece estar bem de boa com isso. Eles até fizeram uma nota. Vírus Nipah não ameaça o Brasil, diz Ministério da Saúde. Surtos ocorreram exclusivamente em países do Sudeste Asiático, e os sintomas iniciais incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, vômitos e garganta inflamada. Ou seja, nada que afete teoricamente o carnaval. A gente vê esse tweet aqui. O vírus Nipah é transmitido através de fluidos corporais. Ou seja, teremos lockdown no Brasil depois do carnaval. Essa é uma teoria que as pessoas estão alimentando, já que dizem que aconteceu isso com a Covid, que ocultaram os casos e só liberaram isso depois que o carnaval acabou. O que acontece é que, cara, chega até a ser meio chato, né, o tanto que a mídia noticia isso. Mas a mídia fala muito do Nipah porque ele tá na lista da Organização Mundial da Saúde como um vírus que precisa ser estudado com mais atenção. E também pelo medo de ser uma nova Covid. Nas redes sociais também tem muitos comentários engraçados, principalmente no X. Esse print é do TikTok. Mas tem vários comentários e teorias dizendo que todas as informações de pessoas infectadas estavam sendo escondidas até depois do carnaval. Como o José Carlos disse aqui, só espero que a imprensa não esteja esperando passar o carnaval para falar do primeiro caso no Brasil. A teoria é que isso é feito para não afetar a economia do Brasil, porque o carnaval acaba trazendo muito dinheiro para cá. Alguns vídeos de humor também zoaram o fato da preocupação excessiva da mídia com isso tudo. Tem esse vídeo aqui, acho que é da Mari Kruger, se não me engano. Opa! É, isso mesmo. Ela tá aqui representando o mosquito da dengue. Nipah? É Nipah que fala, né? Tudo bom, querido? Mosquito da dengue aqui. Não, sabe o que é? Eu tava aqui scrollando e eu tô vendo que só se fala de você aqui na mídia. O povo de rede social, tudo. Mesmo com 2 casos confirmados na Índia, né? Curioso. Clássico de subcelebridade que paga pra aparecer na Choquei. É que isso é um vírus antigo, né? Com surtos registrados e controlados desde 1999, que nunca nem saíram da região. Você sabe que aqui no Brasil tem nem essa espécie de morcego aí não, né? Pois é. Deve estar, sabe o quê? De tramóia com esses portais de notícia que você clica pra ler uma matéria e recebe 200 anúncios de emagrecimento. Vai vendo. A gente já sabe que a sua transmissão não é igual a do Covid, não, tá? Que precisa de contato longo e íntimo com as secreções da pessoa contaminada. E que por isso a transmissão é muito mais comum em ambiente hospitalar, tá? E que já está sendo manejada pelas autoridades de saúde locais e globais. Então você faça-me o favor de respeitar o meu momento de brilhar, tá bom, querido? Que pra abalar minha carreira não é qualquer um, não, tá bom? Aqui já são anos emplacando hit de verão, tá certo? Eu sou até fantasia de carnaval, meu amor, você me respeita. Eu achei que seria um vídeo engraçado, mas eu achei um pouquinho vergonha alheia, na verdade. Teve até um cara que supostamente fez uma previsão dessa doença em 2013. Que eu ainda peguei o print errado. Peguei o print que ele previu o coronavírus. Mas ele fala do Nipah também. Esse é o criador de conteúdo de vocês. O cara pega o print errado, posta o print errado e mostra o print errado pra vocês. Mas enfim, tem a piadinha aqui do MrBeast. Quando é que sai GTA 6? A vantagem que nós brasileiros temos em relação ao Nipah é que esse vírus fica restrito a partes da Ásia, onde vivem os morcegos que transmitem essa doença, e aqui não tem esse tipo de morcego. Então, se chegasse até o Brasil, seria pelo contato humano-humano, e não lá na Índia, como tá sendo mais pelos morcegos mesmo. Também é importante entender, mais uma vez, que o Nipah não funciona da mesma forma que a Covid. Ele não se espalha com facilidade pelo ar, ou por ambientes abertos, ou por ambientes cheios de gente. Os sintomas são rápidos e fortes, o que ajuda muito a identificar quem tá doente, e assim dá pra controlar melhor o alcance da doença. Por isso, os especialistas, não sobreviventes, dizem que a chance do Nipah virar uma pandemia global é baixa.
Mas eu concordo com isso também. Até o momento, os dados que a gente tem é que as chances são bem baixas de acontecer uma Covid 2.0. Inclusive, falaram isso inicialmente da Covid também, o que alimenta uma teoria da conspiração ou outra. Sobrevivente, então eu posso curtir o carnaval tranquilamente, sem medo de pegar o Nipah, cara? Assim, tranquilamente aqui no Brasil é uma palavra forte. Ainda mais se tratando do carnaval, que é uma festa meio problemática, né? Mas assim, em relação ao Nipah, você pode ficar tranquilo sim, por enquanto. Vamos esperar novas informações, né? Até o momento, as informações que a gente tem é que são baixas as chances do vírus chegar pro lado de cá. Se acontecer do vírus se espalhar ou algo parecido, eu trago atualizações aqui no canal. Mas acalme o seu coração e compartilhe esse vídeo com seu amigo que precisa ficar tranquilo também. Porque eu sei que a mídia tá noticiando isso como se fosse o apocalipse, o fim do mundo. Mas por enquanto, eu espero que não piore, é uma doença que tá sendo controlada e tá lá pras bandas da Ásia, bem longe daqui. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda da galera que paga o meu salário, então eu queria agradecer a cada um deles, começando com a Lê, que tá lá no nosso servidor do Discord também. Um abraço pra você, a nossa nova apoiadora. Agradecer também ao Uncle Luke, ao Will Ramos, ao Marcílio Santos, ao Rafael Gonzaga, ao Tio Gran, ao Zane, ao Polo. Agradecer também ao Luca Nonino, ao Victor Hugo, ao Rússio. Mudou a foto de perfil, Rússio. Agradecer também aos Anatas, ao Eduardo, ao Grove Lake, ao Emicris, ao Gleidson Tassiano. Agradecer também aqui e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso à nossa comunidade no Telegram. Aliás, no Discord, a gente migrou pro Discord toda vez. Ainda tô com o tema antigo da minha cabeça. Acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência. São 3 planos diferentes, você escolhe o que for melhor pra você, mas não se divide, certo? Você também pode me ajudar comentando, compartilhando, curtindo, hypando o vídeo também, e eu sou muito grato a você por conta disso. Muito obrigado por todo o carinho, e assista esse vídeo que tá aparecendo aqui na tela também. Tenho certeza que ele vai ser útil pra você, e que vai ser bem divertido também. Valeu, 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 até o próximo conteúdo.